galera pop e a de persona falando, o Cine Retrô tá pintando novamente aqui no Pop Verso. Hoje ele vem celebrar 30 anos de um filme que reprisou bastante aqui no Brasil. Se você cresceu ali nos anos 90, início dos anos 2000, com certeza deve ter visto esse filme pelo menos 10 vezes. Então hoje o Cine Retrô vai estar nos levando para o ano de 1993, onde vamos acompanhar a história trágica de um grupo de jovens que enfrentou uma das maiores enchentes da história dos Estados Unidos. Se preparem para desbloquear várias memórias, porque o filme de hoje é Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos? Vem comigo! No cinema em casa. Vamos, saiam depressa! Uma tempestade provocando uma inundação que destrói tudo que aparece pela frente. Me segura nas árvores! Pessoas desesperadas lutam contra a força da natureza, tentando salvar as próprias vidas. Enchente, quem salvará nossos filhos? Hoje, após o Chaves, no cinema em casa. Um grupo de jovens alunos de uma escola batista que estavam acampando em Comfort, no Texas, precisam rapidamente evacuar a área, que corria risco de inundação depois que a tempestade da noite anterior havia feito o rio subir rapidamente. Na evacuação, eles tomam uma rota de fuga para desviar da área inundada, porém são surpreendidos pelas águas que de uma forma muito rápida acaba arrastando o ônibus junto com os alunos e monitores. Agora eles terão de lutar contra a fúria do rio para se manterem vivos. Segura firme! Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos foi dirigido pelo neozelandês Chris Thompson. O filme foi baseado numa história real que aconteceu 6 anos antes, em 1987, onde 10 vidas se perderam no que ficou registrado como a maior enchente do rio Guadalupe desde 1932. O filme começa sem muito desenvolvimento e já somos introduzidos na história no último dia de acampamento das crianças. Porém, nos poucos minutos do filme que precedem a tragédia, os personagens principais são muito bem apresentados e têm um desenvolvimento rápido, porém eficaz. É um trabalho de direção inventivo que envolve bastante sutilezas. A curta duração do filme não permite maior desenvolvimento, mas a direção de Chris Thompson consegue situar e estabelecer cada um dos personagens. Ele ainda encontra espaço até para apresentar alguns conflitos familiares e velhos dilemas adolescentes. Ainda tá zangado comigo? Você só fez besteira hoje. Você nunca pensa em ninguém, só em você. Tá, para com isso, Jack. Eu te carreguei nas costas a semana inteira. Outra coisa que a direção sabe fazer muito bem é a construção da tensão. Nós estamos no acampamento com os alunos, mas em alguns cortes rápidos o filme vai mostrando de uma forma simples, mas competente, a ação devastadora das águas, fazendo com que a tensão e o desespero já peguem o espectador antes mesmo da tragédia acontecer. É bom lembrar que estamos falando de um telefilme e que mesmo com toda a qualidade da direção e o peso da história real, ainda assim ele funciona com aquela clássica estrutura desse tipo de obra. Então temos, por exemplo, muitos cortes que nunca permitem que as situações se prolonguem como deveriam, transições que lembram passagens de capítulos de séries, novelas e por aí vai. De mãos dadas! O filme foi produzido em conjunto com a Warner Brothers Television e estreou nos Estados Unidos em 10 de outubro de 1993, sendo transmitido pela NBC em horário nobre, com uma audiência estimada em 17,6 milhões de espectadores, um grande sucesso para a época. Mesmo com toda a estrutura de TV e dos relativos baixos valores de produção, o filme se sai muito bem em todos os aspectos. Além da já mencionada direção criativa e eficaz, temos um elenco adulto muito bom. E os jovens atores que já tinham alguma experiência atuando em seriados da época também conseguem entregar ótimas performances, com destaque para Scott Michael Campbell, que hoje já é considerado um dos grandes atores de sua geração. Também temos a presença de Renee O'Connor, que anos mais tarde ficaria bastante conhecida vivendo a personagem Gabrielle no seriado Xena, a Princesa Guerreira. Quase te peguei dessa vez.
pegou nada. Do que você tá falando? Cheguei perto assim. As cenas das crianças sendo arrastadas pela correnteza do Guadalupe e se agarrando desesperadamente nas árvores, mesmo que sendo numa escala menor, consegue demonstrar muito bem o quão foi terrível aquela situação, além de destacar a fúria e a força da natureza, que ao mesmo tempo que representa com as águas um perigo eminente de morte, traz no simbolismo das árvores a esperança da vida. Olha, e se deixar algo me levar de volta ao acampamento, eu posso fazer isso, algo me levar! Não, você tem que esperar! Alguém vai chegar e tirar a gente daqui! Eu prometo! As filmagens ocorreram em Queensland, Austrália, na região litorânea da Golden Coast, e todas as cenas foram feitas e atuadas com muita intensidade. E se você acha que elas podem conter um teor alto de dramaticidade forçada, observem essas imagens reais do acontecido e veja se a realidade não é infinitamente pior que a retratada no longa. Day is out. He will be credited with saving 15 young men and women. Teresa Gamble and a friend have clung to this tree for hours, waving pieces of clothing to attract help. In the water. There were 40 in the bus total. Didn't survive. You'll never forget. So much time has gone by and I can still vividly remember everything as it happened that day. Estima-se que choveu mais de 304 mililitros, o que fez com que o Guadalupe subisse cerca de 10 metros. Isso foi mais que suficiente para que o ônibus e as pessoas ali parecessem brinquedinhos. Ainda fazendo esse comparativo, é preciso deixar claro que algumas mudanças precisaram ser feitas aqui no filme, para preservar a imagem dos garotos que não tiveram permissão da família para serem retratados. Como no caso de Brad Jameson, personagem inspirado na vítima John Bankston Jr., de 17 anos, cujo corpo nunca foi encontrado. Esses detalhes não foram mencionados no filme. Outras mudanças foram feitas talvez para preservar a imagem ou não desviar a proposta de homenagem do filme. E aí tem o exemplo da jovem Melanie, que ao contrário do que é mostrado no filme, conseguiu sim ser retirada da água, mas infelizmente durante a remoção, Melanie não conseguiu permanecer na corda e despencou de uma altura de 30 metros, vindo a óbito. A intenção de homenagem do filme é destacada nas últimas cenas, onde todos os familiares se reúnem um ano depois para homenagear as vítimas. Aliás, o monumento que aparece na última cena do filme foi construído de verdade, nas margens do rio Guadalupe, contendo todos os nomes dos envolvidos na tragédia, os vivos e os mortos. Em paralelo à aflição dos garotos e às tentativas de resgate deles, temos os dramas das famílias que aguardavam por notícias de seus filhos. Mesmo diante das limitações de época e recursos, é impossível, principalmente para quem é pai, não se emocionar com todo o drama vivido por eles. Eu vou encontrá-lo! Linda, você me ouviu? Ela ficou presa no arame! Eu já sei! Eu já ouvi! Minha filha morreu! Como é que eu poderia não ouvir? Como? O filme também mostra de uma forma rápida o drama vivido por Richard Coons, responsável pelo acampamento e motorista do ônibus. Ele teve de lidar com acusações de irresponsabilidade e foi apontado por alguns como o grande culpado de tudo. Dentre os familiares, o foco principal do filme fica para o casal Smith, que tem 3 filhos envolvidos na tragédia. Michael, que foi um dos primeiros a ser resgatado e que se culpa por não ter salvo as 2 irmãs, Tonya e Stacy. O drama de Michael se intensifica na reação do seu pai, que não sabe lidar com a situação e acaba pressionando o filho ainda mais. Porém, no final de tudo, a tragédia serviu para uni-los como nunca. Sinto saudade, Michael. Principalmente para aqueles que sobreviveram. Eu te amo. Só o amor. As notícias que chegam para os familiares, junto com corpos de crianças que foram resgatadas sem vida, sempre suscitam muitas discussões e reflexões emocionantes sobre maternidade e as relações entre pais e filhos.
Nesses momentos é difícil de conter as lágrimas, ainda mais em saber que a grande maioria dos textos foram escritos em cima das próprias falas das vítimas, como a pequena Tônia, que nos seus últimos momentos de vida fala sobre seus pais e da esperança que ela nutria em vê-los na pós-vida. Essas palavras são levadas à sua mãe. É um momento extremamente emocionante e não é melodrama, é realidade. Além de tudo, o filme também é sobre fé e espiritualidade. Se ela não se salvasse, que eu dissesse à mãe e ao pai dela que os amava e que os veria no céu. Obrigada. Isso significa muito pra mim. Outro ponto interessante está na comoção das pessoas e profissionais que arriscaram suas próprias vidas nas tentativas de resgate. Infelizmente, as condições e precariedade dos equipamentos naquela época e momento não permitiram que todos fossem salvos. E mesmo assim seria muito difícil reverter essa situação, pois o acesso, a rapidez com que tudo aconteceu e principalmente pela força das águas seriam igualmente complicado mesmo para os dias de hoje. Mas a coragem e a compaixão de todos, muito bem retratadas no filme, nos faz nutrir ainda um pouquinho de esperança com relação à humanidade. Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos foi lançado nos Estados Unidos originalmente pela NBC em 10 de outubro de 1993. No Brasil foi exibido e reprisado na sessão da tarde entre 96 e 97. Posteriormente foi adquirido pelo SBT, sendo o Cinema em Casa o grande responsável pela popularização do filme, que foi reprisado exaustivamente até que, assim como vários outros filmes da época, foram sucumbidos pelo tempo. Depois de 3 décadas do seu lançamento, em uma revisão recente, Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos ainda assim é um filme que impressiona e emociona bastante. Uma trágica história muito bem retratada e também uma linda homenagem à memória de todos que foram vitimados por essa tragédia. Um filme que, apesar de todo o drama e de toda a dor envolvida, consegue passar uma bela mensagem de amor, superação e principalmente de esperança para essa vida e para a próxima, eu creio. Oh, Brad. Sinto saudade. Bom, pessoal, é isso aí. Esperamos que tenham gostado de mais esse episódio do Cine Retrô. Lembrando a vocês que vocês podem deixar sugestões aqui de filmes que vocês queiram ver aqui nos próximos episódios. É só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar avaliando e trazendo aqui com o maior carinho aqui dentro do quadro. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. Também segue a gente nas nossas redes sociais, TikTok e Instagram. Lembrando que nós temos lives também aqui no YouTube todas as segundas-feiras às 20 horas. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima, se Deus quiser.